Novela chega ao fim e Inter acerta com seu principal reforço para a temporada. Saiba mais nesse vídeo. Bora lá, gurizada, porque hoje teve finalmente o acerto verbal entre Inter, Argentinos Júniors, Boston River, pelo Alan Rodrigues, segundo volante de 25 anos que o Inter, já vinha namorando há algumas semanas. E aí, tem algumas desinformações de valores. Eu vou te contar tudo agora, mas antes, deixa teu like e principalmente, deixa teu comentário aqui. Quero saber se é uma boa negociação ou não. Bora comentar um pouquinho hoje também sobre esse Inter e Santos que vai ter daqui a pouquinho na Vila Belmiro, porque o Inter chega precisando muito da vitória. Vou te trazer o provável time do Inter, pode ser? Bora lá, porque o time tem Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei e aí a dupla de dois segundos volantes, tá? Thiago Maia, Bruno Henrique, pelo lado direito Wesley, centralizado Alan Patrick, na esquerda Carboneiro e lá na frente deve ter Rafael dos Santos Borré. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Santos lá na Vila. Mas bora, porque eu sei que tu quer saber muito dessa negociação, muito dessa transferência. Calma aí, tá? O Luiz César Melo, tá? Jornalista muito bem informado da Argentina. Pô, o cara cobre basicamente o mundo inteiro. É um cara que transita por muitos países e inclusive acerta algumas negociações que envolvem o Inter. Tá acertando mais uma, tá? Tá acertando mais uma. Ele acabou de trazer agora há pouco que o Inter estava acertando por 5 milhões de dólares por 80% do jogador. Fui conversar com algumas pessoas, fui falar com algumas fontes e o valor é um pouquinho abaixo, tá? Cerca de 4 milhões de dólares por 80% do jogador. Um pouco melhor. Porém, aí que tá num acerto verbal ainda. Falta assinatura de contrato, falta exames médicos, falta toda essa burocracia no qual a gente sabe que tem que ficar de olho, mas o Inter chega finalmente a essa fase de conclusão, esse final de novela em busca desse segundo volante. Finalmente, né? Finalmente, porque, cara, já fazia um certo tempo que a gente sabia da necessidade de ter um segundo homem de meio de campo. O Inter aposta muito no Alan Rodrigues, e aí que tá, o jogador deve chegar nas próximas semanas. E, cara, tem uma grande questão em tudo isso, tá? Porque a questão física dele incomoda e aí me preocupa, porque teve algumas lesões recentemente, inclusive o técnico do Argentinos Júniors comentou sobre ele estar de fora do jogo contra o Boca porque estava com um desnível técnico em relação ao restante da equipe. E aí, claro, a gente sabe, já tivemos alguns casos aqui no Inter de alguns jogadores que, enquanto estavam em transferência, enquanto estavam em negociação, acabavam ficando de fora das partidas. É normal, mas para o treinador acabar comentando sobre a questão física do atleta, chama atenção até porque, vamos lá, é um produto do Argentinos Júniors. Se ele comenta sobre a questão física, ele acaba, querendo ou não, desvalorizando o atleta. E isso chamou atenção, tá? Então esse ponto me preocupa. Se ele chegaria, vamos supor, sexta-feira, já estaria em condições de atuar, aí não diante do Vasco, mas diante do Fluminense na Copa do Brasil. E aí tem um outro ponto, tá? Tem uma outra questão. Porque o Inter, na semana passada, anunciou o volante Richard, de 31 anos. Porém, o jogador ainda não tá no bid, tá? Até o momento da gravação desse vídeo, o jogador ainda não entrou no bid e tanto que por isso não viajou para Santos, não enfrenta a equipe santista. E aí chama atenção, realmente o Inter terá que fazer toda essa burocracia envolvendo a transferência, envolvendo as taxas de transferências com a equipe argentina, porque a gente sabe que isso é chatinho lá na Argentina, tem algumas questões de imposto, tem algumas questões de porcentagem para o jogador, que é diferente das cláusulas aqui do Brasil, não tem algumas cláusulas aqui, e o Inter também vai ter que ver essa questão de colocar o jogador no bid o quanto antes, porque a gente sabe, é muito necessário. O Bruno Henrique e tanto o Thiago Maia não vem dando conta do recado, a gente sabe que é uma necessidade da equipe do Roger Machado. E, cara, finalmente o Inter chega nesse acerto, tomara que dê certo. Quero saber de ti, tá? É uma boa negociação trazer o Alan Rodrigues por 80% por 4 milhões de dólares? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.